9 minutos, eu estou acompanhado da Josane. A Josane é a inspetora da Guarda Municipal de Cascavel e ela trabalha na Patrulha Maria da Penha. E a gente vai falar sobre violência doméstica. Josane, chega fim de ano, esse período de festa, parece que aumenta os casos de violência doméstica. É isso que vocês constatam também com os dados que vocês recebem da Secretaria da Mulher? Enfim, que deve ser criada também aqui em Cascavel, né, nesse próximo ano, 2026. Bom dia, Josane. Bom dia, Ismael. Bom dia, né, aos ouvintes de casa. Isso mesmo, Ismael, não é que parece, né, que aumenta os casos, realmente aumenta. Só na data de ontem, domingo, houve 10 atendimentos à situação envolvendo mulheres, descumprimentos de medida protetiva, violência envolvendo a mulher, seja ela psicológica, física ou sexual. Então, ontem foi um dia intenso, um dia atípico, com muita ocorrência envolvendo a violência contra a mulher. Na sua visão, o que acontece? Claro que essa violência não se caracteriza apenas da violência do homem contra a mulher, geralmente mas também há violência doméstica de outras formas dentro de casa. Na sua visão de especialista, o que você identifica? Quais as principais causas para a violência? Final do ano, agora, o que acontece? Geralmente, as famílias estão recebendo outros familiares de fora, a ingestão de bebida alcoólica, a ingestão de drogas, por exemplo, de entorpecentes, né? Isso acaba por aumentar as agressões, seja ela contra a mulher, até mesmo contra as crianças, né? E ali no contexto familiar, em geral, aumenta a violência, sim, devido à alta ingestão de bebida alcoólica. A gente percebeu isso também, Josane, na época da pandemia. Na época da pandemia, subiu muitos casos de violência doméstica, não apenas em Cascavel, em todo o Brasil. Aqui em Cascavel, nós temos a Patrulha Maria da Penha. Como têm sido esses trabalhos de vocês ao longo desse ano 2025? Esse ano aí nós tivemos muito atendimento até o momento, finalizando o mês de novembro, não finalizamos ainda o mês de dezembro. Nós estamos com 864 casos de violência doméstica atendidos somente pela Patrulha Maria da Penha, né, da Guarda Municipal. Isso que tem ainda a Polícia Civil, ainda tem a Polícia Militar que faz atendimento, ou seja, os números, sim, têm aumentado. Mas também nós temos que trabalhar, Ismael, lembrando que nós também trabalhamos para que essas mulheres denunciem. Um exemplo, por exemplo, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Vocês estão levando a informação para essa mulher na residência dela, que ela não é obrigada a aguentar esse tipo de situação, que ela merece ter uma vida em paz, uma vida tranquila, que ela tem que denunciar, que ela vai ter quem a proteja. Então, isso também ajuda no aumento, porque essas mulheres são encorajadas a estar saindo dessa situação. A gente precisa aqui relatar para a mulher que está em casa, a vítima nesse caso, que além desse atendimento, né, Josane, tem uma casa, que a gente não revela, obviamente, o endereço, uma casa de apoio, não é revelado o local, nem bairro a gente não revela o local. Aqui em Cascavel tem uma casa, ponto. Essa casa de apoio, ela é justo para isso. De repente a mulher não tem nenhum familiar aqui na cidade. De repente ela não tem nenhum conhecido que ela possa pedir ajuda. Mas aqui, através da Patrulha Maria da Penha, existe um encaminhamento para esse atendimento com especialistas, né, Josane? Isso mesmo, Ismael, nós temos aqui o Abrigo das Mulheres, como você falou, esse endereço não é repassado de forma alguma, somente nós da patrulha, alguns policiais têm o endereço, tem alguns policiais que muitas vezes têm que entrar em contato conosco, da patrulha, para saber o endereço desse abrigo, para estar levando algumas vítimas. Então, é totalmente sigiloso esse endereço. Sim. A mulher que às vezes não quer denunciar, eu não tenho para onde ir, eu não tenho como me manter. Nós temos vários projetos aqui, nós encaminhamos, tanto para o abrigo, pode ficar por prazo indeterminado no abrigo. Lá no abrigo ela vai fazer um tratamento psicológico, vai ser encaminhado para o mercado de trabalho. E também, se ela não quiser ir para o abrigo, da mesma forma, nós vamos fazer uma visita para essa mulher, vamos ver o que ela está precisando nesse momento. Precisa que seja paga a pensão das crianças, quer, né, realizar o divórcio, ou ela precisa de um atendimento psicológico, ela precisa ser inserida novamente no mercado de trabalho, é o que nós vemos na maioria, né, que elas, infelizmente, têm essa dependência financeira, né? Então, nós encaminhamos para o mercado de trabalho, encaminhamos para curso, tudo isso é direcionado para essa mulher para que ela não fique mais naquele convívio, naquele meio em que a violência só afeta ela e até mesmo os filhos. Exatamente, um ambiente que se torna tóxico, né? Isso mesmo. Josane, a gente separou aqui algumas telas para falar para você, aliás, sobre algumas leis, porque existem leis criadas no Brasil para o apoio, nesse caso de violência contra a mulher, ou violência doméstica. Uma das leis é a lei da importunação sexual, lei criada em 2018, e ela é o seguinte, gente, praticar contra alguém
e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a sua própria lascívia ou de terceiro. Traduzindo, você acabar incomodando alguém, fazendo até mesmo elogios desnecessários em momentos que, enfim, existe essa lei, né, para apoio. Isso mesmo, existe, né, a lei de 2018 aí da importunação sexual também. E lembrando, Ismael, que a importunação sexual, ela não só ocorre somente com o toque. É o falar, é o jeito de falar, é o jeito de olhar, tá? Tudo isso também entra nessa lei. E essa lei também, que vale, Ismael, vale ressaltar aqui, trazendo para o contexto familiar, no contexto de violência doméstica, que é a maioria, às vezes, da violência sexual que ocorre nos casamentos, né? Como muitos ainda têm a ideia de que, casou, o corpo é meu, a mulher é minha, a hora que eu quero, eu tenho que me satisfazer. Não. Infelizmente, infelizmente, ainda em 2025, nós temos que ver esse tipo de situação ainda, que mulheres são obrigadas a manter a relação sexual forçada, tá? Então, não. Se a mulher não quer, é o direito dela, direito de ambos, né? Principalmente das mulheres que passam por esse tipo de situação, Ismael. É frequente você ver esse tipo de situação. Então, sim, a mulher tem direito ao seu corpo, sim. Lembrando que dá cadeia importunação sexual, Isso tá? mesmo. De 1 a 5 anos de prisão. Próxima tela, por favor. A Lei Joana Maranhão, que todo cidadão possui um prazo para buscar o seu direito, que é chamado prazo prescricional. Ou seja, passou por uma situação de importunação semana passada. Não, ainda tem como ir lá fazer a denúncia, né? Isso mesmo. E depois também, além de passar por aquela importunação, muitas vezes a vítima, no momento, fica sem saber o que fazer, sem reação. Porque, geralmente, a maioria das pessoas fica realmente sem reação pela grosseria do ato, né? Pela situação ali. Então, tem, sim, o direito de estar buscando qualquer delegacia para estar registrando o fato. Aqui também não serve somente, Ismael, para a questão do assédio. Aqui eu vale lembrar a questão de abusos sexuais, tá? Que muitas vezes a vítima passa por um abuso sexual enquanto é criança, mas às vezes não tem a proteção ali familiar, às vezes fala, né, para uma mãe, fala para algum parente e não é tomada as medidas cabíveis. Então, quando essa vítima é mesmo maior, a gente já incentiva para que ela já busque a denunciar. Se o pai e a mãe não escuta, busque um professor, busque um polícia, liga no 153, mas se caso já é maior de idade, está ouvindo, nós, nesse momento, sim, você tem até 20 anos, depois que completa 18 anos, para ainda que o seu autor seja punido nessa situação aqui. Muito obrigado. Vamos para a próxima tela, por favor, a terceira tela, a Lei Carolina Dickmann. Essa aqui a gente vê muito acontecer. Que é aquele tipo de situação que são vazadas fotos ou vídeos que constrangem a pessoa, né, Josiane? Geralmente também, Ismael, acontece muito em termos de relacionamento, né? Às vezes a pessoas aqui, independente, né? Mas aqui eu puxo mais para o lado da mulher, né? Muitas vezes termina e o autor tem suas fotos íntimas do relacionamento do casal que ocorreu ali em si, naquela situação, e muitas vezes expõe essa vítima. E muitas vezes, Ismael, expõe de uma forma que nem a vítima sabe que é ele. Porém, a partir do momento que essa vítima faz o boletim de ocorrência, tem sim como a gente buscar de que celular saiu, de que computador saiu, e sim para ser punido o autor de forma precisa. Então não dá para ficar impune não, viu, Não. gente? A Lei Carolina Dickmann, essa é a lei criada em 2011. Próxima tela, por favor, a lei do feminicídio. Essa aqui a gente vê muito acontecer, porque aqui é uma diferença entre o homicídio e o feminicídio, Isso né? mesmo. O homicídio, né, em razão do homicídio normal ali, né, digamos né? assim, o homicídio qualificado tem, e o feminicídio o quê? Em razão da vítima ser mulher, tá? Independente se ela tem que ter um grau ali de familiar, independente se é cônjuge, se é mãe, se é filha, né, se é Exatamente. prima, muitas vezes tem que ser em razão dessa mulher. E a pena aumentou, tá? Então, essa pena tem aumentado, vai de 20 anos ali, pode ver, antes era de 8 anos, né? Agora a lei, digamos assim, ficou mais rígida, né? Para que o autor seja punido, sim, de forma severa, porque como nós estamos vendo aí o aumento do feminicídio, né? Infelizmente, esse ano foram 4 aqui em Cascavel e foram mais 3 tentativas. Então, para um ano em que a gente tem muitas situações, muitas campanhas envolvendo para que não haja violência contra a mulher, 4 feminicídios é
infelizmente, irrecusável. Outra coisa, Ismael, o estado do Paraná em si, não é só Cascavel, né? O estado do Paraná, ele teve um aumento aí em questão de feminicídio. Teve um final de semana que nós tivemos aí 3 feminicídios aqui no estado. Então, ou seja, é muita violência ainda. Em pleno 2025, nós temos que lutar para que esse tipo de violência não aconteça. Vamos para a próxima tela, por favor. A lei do minuto seguinte garante às vítimas de violência sexual um atendimento rápido no SUS, seja para medicamento, em caso de doenças, quanto também para evitar a gravidez. Né? Isso mesmo. Logo que uma vítima é violentada, né, sexualmente, ela tem o direito, sim, de buscar atendimento, seja por conta própria, seja acionando a Guarda Municipal, SAMU, SIAT. E aqui um detalhe que, às vezes, a maioria das pessoas não sabe: você não precisa buscar atendimento no UPA, até porque o UPA não vai fazer esse atendimento, ele vai te encaminhar para o HU. Pode ir diretamente ao HU, porque é eles que dão todo o atendimento necessário, tanto de remédio, né, para todas as formas que vocês precisarem. Então, se passar por isso, pode buscar, sim, o Hospital Universitário aqui de Cascavel. E em caso de violência contra a mulher, para quem ligar? Casos de violência, pode estar ligando no 153 da Guarda Municipal. Nós trabalhamos 24 horas, nós não paramos final de ano agora também, o nosso trabalho é ininterrupto. Então, estamos à disposição dessas mulheres. O que nós pedimos? Não se cale, denuncie. Principalmente agora, no final de ano, não passe por essa situação, passe sua ceia familiar com tranquilidade, com paz, com alegria, e não no meio de uma violência. Então, precisou, pode estar ligando 153 da Guarda Municipal, pode estar indo na Rua da Bandeira 301, que é a Delegacia da Mulher, ou pode estar acionando também o 190 da Polícia Militar. Ismael, vou pedir um pouquinho, se a gente tem uns segundinhos a mais, pois não. Queria estar orientando os pais agora que estão com as crianças em casa, que estão com as crianças de férias. Tome cuidado. Nessa época do ano, infelizmente, nós temos muito abuso sexual. Foi até bom você trazer essas leis, que veio muita coisa aqui na minha cabeça. Nós temos aumento, sim, da violência contra as crianças. Então, tome cuidado onde que você vai deixar o seu filho, com quem você vai deixar. Tome cuidado com parentes dentro da casa que vêm de fora, principalmente nessa época do ano. Alta ingestão de bebida alcoólica, né, de entorpecentes. Isso acaba por colocar em risco a vida dessas crianças. Cuide com brincadeiras. Adulto não brinca com criança trancado em quartos, né, em outros cômodos da casa. Adulto não brinca de cavalinho, tocando as partes íntimas das crianças. Cuidado com piscinas. O abuso ele acontece, sim, de forma silenciosa, debaixo d'água. Muitas vezes os pais nem estão cientes disso, nem sabem, só sabem posteriormente. Até mesmo com parentes, porque 90% dos abusos maior acontece dentro da própria residência com um parente que é conhecido, os outros 10% por pessoas que não são conhecidas. Então, pais, tome cuidado em relação aos seus filhos agora, na época de férias, aumente, redobre a atenção, e qualquer tipo de comportamento que a criança modificou, preste atenção, conversa. E se ocorreu, infelizmente, nos aciona, né? Infelizmente já aconteceu, tem que nos acionar 153 no CRIA, Delegacia de Polícia Civil, 190 da Polícia Militar. Nós estamos aqui para auxiliar. Muito obrigado, Josane. Agradeço por essa entrevista, muito produtiva, por sinal. Essa entrevista está completa no canal do YouTube e também no nosso portal tarobá.com.br.